Hoje a gente vai falar sobre uma situação delicada, que é quando o passado interfere no seu presente. Então, muitas pessoas passam por dificuldades na vida. Eu até diria que quase que todo mundo passa por uma situação difícil de superar, uma situação que modifica as coisas na sua vida, mas algumas pessoas ficam presas nessa situação. Elas não conseguem ir para frente, elas não conseguem olhar para o futuro, elas ficam com aquela situação virando ali um veneno na alma dela, interferindo em tudo que elas fazem. A gente chama essa situação, a gente chama esse sentimento de amargura. A amargura é uma coisa difícil de definir porque ela é um mix de sentimentos. Ela pode ser uma frustração, uma decepção, ela pode ser uma dor, uma falta de perdão, ela pode ser um sofrimento por alguma coisa que aconteceu. E a amargura, ela faz você ver a vida com um filtro de negativismo, um filtro de tristeza, um filtro de decepção. Então, o que a gente faz? O que você faz quando você não consegue mais viver a sua vida? E aquilo está interferindo em tudo que você faz, pode estar interferindo nos seus relacionamentos, pode estar interferindo na tua família, no relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos. O que fazer? Pode estar interferindo negativamente até no teu trabalho. E aí você não consegue mais usufruir da alegria da vida e muito menos dos planos que Deus tem para você. Então, muitas coisas você vai ver que na vida muitas coisas são simples de resolver, mas não é porque é simples que é fácil. Mas o fato de ser difícil não significa que é complexo. Então, às vezes, as pessoas elas entendem que porque é complexo, elas não querem aceitar que a solução é simples. E não é verdade isso. Você pode ter uma coisa complexa, complexa não, uma coisa difícil de processar, mas que a solução é simples. E para a amargura que você está sentindo, que as pessoas sentem, a solução é simples. E a gente vai falar sobre isso agora porque, à luz da palavra de Deus, a gente consegue entender que muitas coisas na vida são simples, mesmo que sejam difíceis. Eu quero dar um exemplo para você e eu quero trabalhar nesse versículo que está em Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14. O Paulo está falando de que ele está abandonando as coisas que ficou para o passado, que ficou no passado. E você sabe, talvez você não saiba, mas o Paulo, ele era uma pessoa que ele teve um passado difícil de superar, nem a palavra certa não é nem superar. Ele teve um passado difícil de processar por quando ele se tornou um cristão, porque ele era um perseguidor de cristãos e ele carimbava o assassinato de cristãos. Então, ele teve esse passado, mas sabe o que ele fala sobre isso? Ele fala: eu decidi abandonar as coisas que estão no passado e começar a olhar para as coisas que estão diante de mim. Então, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, que é Jesus Cristo. O que ele está falando ali? E o que isso serve para a sua vida? Que quando você quer viver a alegria das coisas que Jesus tem para você, e essa é a soberana vocação, a gente viver o que Jesus tem para a gente ser como Jesus foi, isso exige que você abandone o passado. E abandonar o passado, ele muitas vezes, o processo disso é encarado com a palavra que a gente chama de perdão. Então, como eu falei, o processo pode ser difícil, mas ele é simples. Então, o que é perdão? O perdão é você escolher não cobrar mais uma dívida de alguém. Alguém está te devendo alguma coisa e você constantemente está cobrando aquela pessoa. Então, você não perdoa ela, mas a partir do momento que você decide, eu não vou mais te cobrar, você não me deve mais nada, então você perdoou. É literalmente quando alguém realmente pediu um dinheiro emprestado para você. Eu gostaria que você imaginasse essa situação. Alguém pediu um dinheiro emprestado para você, vamos supor, R$ 100. E aí aquela pessoa, ela nunca te paga. E aí você, toda vez que olha para aquela pessoa, você fica indignado. Porque você já viu ela saindo, comprando coisa, mas ela nunca te paga.
E aí um dia você pensa assim, quer saber? Não vou mais cobrar, quer saber? Eu vou dar esse dinheiro para essa pessoa. Não vou mais cobrar os R$ 100 e diz, ó, você não me deve mais. E aí, a partir daquele momento, você não fica mais pensando naquela pessoa, você simplesmente esquece essa situação. Não é que você não lembra mais da situação, mas você não cobra mais ela. Você não sofre mais com aquilo. Você não espera mais que ela te pague aqueles R$ 100, porque para você agora, ó, tanto faz. Você não tem mais ela não tem mais essa dívida com você, então você não precisa mais cobrar. Você escolheu que você está dando aqueles R$ 100 para ela, então você não sofre mais por aquilo. O perdão é assim. Você sabe que aquela pessoa fez uma coisa ruim para você, aquilo ali não vai causar. Você não vai ter uma amnésia e esquecer que aquela pessoa fez aquilo com você, mas você escolhe não cobrar mais isso dela. Então ela estava presa numa prisão dentro do seu coração e você escolhe abrir essa prisão e libertar aquela pessoa. E você não vive mais pensando nessa pessoa, conjecturando mal, pensando com maledicência sobre ela ou achando que ela não presta. Você simplesmente não pensa mais nada daquela pessoa. Você não fica lembrando, trazendo ela à mente. Pode ser também uma situação, você não fica mais trazendo aquela situação. E aí, muitas pessoas podem falar, mas assim, falar é fácil, eu vou perdoar. Mas eu quero te falar uma coisa que eu já falei em muitos outros vídeos aqui no canal, e eu vou sempre repetir isso, porque as pessoas precisam escutar. Isso aqui é um dos segredos da felicidade. Fazer as coisas certas e fazer a vontade de Deus, ela não exige que você tenha sentimentos. Você não pode esperar sentimentos para fazer o que é certo. Você não pode esperar sentimento para fazer a vontade de Deus. Você faz porque é o certo a fazer, você escolhe fazer. Então, você não pode esperar ter vontade de perdoar para você perdoar. Você faz porque você escolhe fazer isso. Porque assim, ó, você não escolhe ter vontade de trabalhar para você trabalhar. Você vai porque você escolhe. Poxa, você sabe que você tem conta para pagar. Então você acorda cedo, você se arruma e vai para o trabalho. As coisas de Deus é assim também. Você tem que fazer porque tem que ser feito, sabe? Porque no final é melhor para você. Você sabe que é o melhor para você. No trabalho, você vai para o trabalho porque é melhor para você. Você vai ter um salário ali no final do mês. E para você perdoar, você perdoa porque tem que ser feito, porque isso vai ser melhor para você. A Bíblia fala que quando você não perdoa, você é entregue aos atormentadores. Isso tem na Bíblia. Dá um Google aí, você vai achar. Quando você não perdoa, você está fazendo uma coisa que Jesus contou numa parábola, que você não está dando o devido. Vou voltar um pouquinho isso. Jesus, ele te perdoou uma dívida impagável, certo? Então Jesus conta uma parábola para explicar isso e ele fala que tinha um rei que tinha algumas pessoas que estavam devendo ele, e aí chega lá uma dessas pessoas que estava devendo, e aí esse rei falou assim, ó, para você me pagar essa dívida, eu quero que você me dê a quantia toda, senão eu vou ter que te prender. Aí ele fala assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí o rei falou, olha, então, desculpa, vamos ter que vender sua esposa, os seus filhos como escravo e de alguma forma a gente vai conseguir esse dinheiro para pagar a dívida. E aí o cara se desespera, implora, pelo amor de Deus, não faça isso, me perdoe, eu vou dar um jeito de pagar, não faça isso com a minha família. E aí o rei vai lá e decide perdoar a dívida dele e fala assim, cara, quer saber? Eu te perdoo, você não me deve mais nada, vai em paz, vai lá com a tua família e tá tudo certo. É claro, assim, na Bíblia não tá exatamente com essas palavras, eu tô aqui parafraseando para deixar assim mais fácil de entender, mas a história é essa. E aí quando ele sai lá do palácio, ele encontra outra pessoa que estava devendo ele e era uma dívida bem menor que a dele. E ele fala assim, me pague agora, senão eu vou te prender. Eu vou dar um jeito de você pagar essa dívida. E o cara fala, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não tenho dinheiro, mas espera um pouquinho que logo eu te pago. E ele não quis, ele não aceitou, ele chamou os policiais e o cara foi preso.
E aí, quando o rei ficou sabendo disso, ele manda chamar esse homem e fala assim: olha, eu te perdoei de uma dívida muito maior e você não teve a capacidade de fazer a mesma coisa pelo teu amigo, pelo teu conservo. Então, por conta disso, você vai ser entregue aos atormentadores até você pagar a minha dívida. E aí Jesus fala: a mesma coisa eu farei, a mesma coisa Deus fará com você se você não perdoar aquelas pessoas que você precisa perdoar. Então, por que que Deus faz isso? Por que que Deus entrega a gente aos atormentadores porque a gente não perdoa, quando a gente não perdoa? Porque Deus, Ele quer que você viva a perfeita, boa e agradável vontade dEle. Ele é um pai e todo pai quer que o filho vá bem na vida. Então, quando Deus, Ele nos disciplina, quando Ele nos entrega aos atormentadores, Ele está querendo que você se dê bem na vida. Então ele te disciplina para que você possa perdoar, para que você possa entender que essa situação está te fazendo mal, está te envenenando. Então isso que você provavelmente tem vivido na sua vida é ser entregue aos atormentadores. Porque se você está nesse vídeo, provavelmente é porque você não está feliz. Porque a pessoa que ela vive amargurada, ela não consegue ser feliz. Ela sempre está passando por algum problema. Ela sempre está com um problema na alma dela. Ela está vivendo problemas na família, problemas no trabalho, às vezes problemas de saúde. Porque ela está vivendo o tormento que é não abrir mão do perdão. E para você ser livre dessa amargura do passado, você vai ter que perdoar. Não tem outra saída. É apenas o perdão que te liberta disso. E outra coisa, eu preciso falar uma coisa para você. Pode ser que a pessoa que você precisa perdoar seja você mesmo. Você já pensou nisso? Talvez você não está conseguindo se perdoar. E aí isso é um problema também. Porque muitas vezes você tem misericórdia das pessoas, você é bondoso com as outras pessoas, você tem um pavio super longo com os outros, mas com você mesmo não. E ainda que você esteja passando por um processo difícil e doloroso, a falta de perdão, mesmo que seja para você mesmo, ainda é um pecado. Ainda é uma desobediência a Deus e ainda assim é algo que precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender disso e fazer o que é correto. E como eu falei, fazer a vontade de Deus não exige vontade, sentimento, exige escolha. Então, escolha perdoar, escolha se perdoar, escolha fazer o que é correto e se arrependa e faça o que é correto. É simples, pode ser difícil, mas é simples. Ainda assim é simples. E eu espero realmente que você tome essa decisão hoje se você está passando por isso. E se você não me conhece, meu nome é Fabiane Santos. Todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E eu queria finalizar esse vídeo de uma forma diferente dos outros vídeos que eu tenho feito. E eu gostaria de finalizar com uma oração. E se você está passando por isso, eu te convido agora a fechar os olhos e orar isso junto comigo. Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo precisa do seu perdão, precisa do seu amor, precisa da sua compaixão. E eu te peço em nome de Jesus que fale com o coração dela agora e que o Senhor receba a decisão que ela vai fazer de entregar toda essa dor, toda essa amargura para o Senhor. E faça ela, Senhor, um coração novo, um coração limpo, regenerado, e que a partir de hoje ela seja totalmente purificada dessa situação que ela mesma se envenenou. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, traz a tua vida, traz o teu renovo, os teus pensamentos e ajude essa pessoa, meu Deus, a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós expulsamos toda a obra de Satanás na vida dessa pessoa e limpamos toda a sujeira,
pelo poder do teu sangue, Jesus Cristo. Nós aplicamos o teu sangue sobre esse coração que foi envenenado por muito tempo, para que ele seja purificado, para que ele seja limpo e para que ele seja lavado para viver uma vida nova com o Senhor. Em nome de Jesus. E agora você pode viver a sua vida com liberdade, a liberdade do amor de Jesus Cristo. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, prosseguindo para as coisas que estão adiante de você, para o alvo que é a soberana vocação de Deus, Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe.